partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. Sete horas e 48 minutos, voltamos com Folha no Ar ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Programa de hoje, recebendo a secretária de Meio Ambiente do município de São João da Barra, já conversando conosco aqui, a Marcela Toledo. Eu chamo você, Arnaldo, para abrir esse bloco aí, por favor. Vamos lá, eu vou continuar falando um pouco sobre Paraíba, Marcela, porque para chegar à questão do avanço do mar, pegar inclusive esse gancho do rompimento de dique, que foi aquele período complicado, e houve a abertura forçada ali da Barra de Atafona, assim como também no Açu, né, aconteceu a abertura da Barra. Eu queria saber hoje... Claro que a gente não tem como voltar no tempo e corrigir, né? Tipo, se tivesse que voltar no tempo e fechar a Barra aquele período novamente. Impossível. Mas voltando assim, existem muitas críticas de pessoas ligadas a questões, a defesas de meio ambiente, de que aquela abertura da Barra ali pode ter acelerado um pouquinho o processo de erosão naquela região, sobretudo ali onde da casa de Soninha Ferreira, onde é o prédio do Julinho, onde o mar está avançando, até a área realmente do Pontal. Você que acompanha de perto a Defesa Civil de São João da Barra, esse ato de se fazer um reconhecimento é incansável ali naquela região, está ali o tempo todo acompanhando, orientando os moradores. Vocês que acompanham há muito tempo, você acredita que realmente houve alguma interferência ali a partir daquela abertura da Barra, ou foi uma decisão emergencial que tinha que ser tomada devido às circunstâncias? Então, Arnaldo, eu acho que toda vez que as pessoas falam, né, sobre isso, elas falam sem identificar a história, né, e de fato as condições geográficas daquele território. A gente sabe que o Rio Paraíba é um rio deltaico e que na sua origem, o Rio Paraíba, na sua foz, no seu delta, ele tem o braço, né, direito, que é o braço de Atafona, e tem o seu braço esquerdo, que é o braço que vai ali pelo Peçanha, e tem ainda lá na frente o de Gargaú, que tem outra barra também. Então, a natureza do Rio Paraíba é ter a sua foz naquele ponto. O que a gente tem, né, não é um retrocesso. A abertura naquele ponto é uma abertura que já deveria ser mantida naturalmente. E por que ela foi fechada? Foi fechada por um problema da natureza? Não, foi um problema que o homem causou com o desvio do Guandu. Então, quando o Rio Paraíba, na sua força total, ele tinha força de sustentar aberto e funcionando todos os seus braços no seu delta, isso acontecia naturalmente. Você não pode justificar, não tem nenhuma relação justificar que algo que o rio deveria ser natural, ele tenha causado um problema de erosão costeira. Então, a gente precisa separar as questões. 2/3 desse rio deveriam estar ali. Quando você tem um volume de água enorme, que é um volume de água que nós tivemos em janeiro, onde teria força de sustentar aquele braço, naturalmente ele se abriria. O que nós fizemos foi antecipar esse processo em alguns dias. E isso fez com que a cidade toda fosse salva. Então, a gente precisa considerar direitinho o que estava acontecendo em São João da Barra. E só em São João da Barra, não. Naquele momento, naquele 10 de janeiro, quando nós conseguimos autorização ambiental do INEA para abertura, então vale ressaltar, ninguém foi amador, ninguém fez uma ação abrupta e impensada, a gente fez com autorização ambiental. Então não tem nenhum crime ambiental sendo cometido, não tem nenhuma ação não pensada e calculada sendo feita. O que tem ali? Tem um cenário caótico, não só em São João da Barra, a gente pensa em Pádua, né, Santo Antônio de Pádua, que tem vários rios que têm correlação, a gente vê Santo Antônio de Pádua debaixo d'água. 10 de janeiro, Santo Antônio de Pádua estava debaixo d'água, São Fidélis debaixo d'água, todo mundo, Cambuci, todo mundo debaixo d'água, inclusive Campos dos Goytacazes. Era um problema só de São João da Barra? Não. A solução que nós demos
em antecipar o que o Rio faria naturalmente no dia 10 de janeiro foi algo importante para não só salvar todas as localidades, porque eu estou falando que tem 20 pontos frágeis, mais de 20 pontos frágeis, que se abririam no DIC em São João da Barra. Mas não é só em São João da Barra que tem. Então, a gente tem 3 vendas aqui em Campos, que também tem, né? Todo mundo vivenciou o drama que foi ali naquela região, e isso foi importante para diminuir a pressão sobre o DIC em toda a região. E aconteceu só em São João da Barra, não. São João da Barra a gente fez com autorização ambiental. E lá em Gargaú os pescadores fizeram. Então, graças às ações na Foz, todo o percurso na região norte e noroeste, que tem o rio como influência, foi beneficiado. Então, a gente precisa entender qual é o impacto. E agora, o avanço do mar, especificamente naquele ponto, a gente tem, sim, interferências diversas. Mas, de fato, o que acontece ali em Soninha especificamente, quando a gente vê, eu não sei se você viu, o Careca da Defesa Civil fez uma foto nesse fim de semana, inclusive o braço está se fechando, né? Eu não sei se você tem reparado que ele vai se fechar novamente, né? Como a perda de vazão do rio ela é uma coisa muito séria, né? E graças a isso a gente tem tantos problemas, e a erosão costeira ainda aumentando, a gente está vendo que ele está se fechando. Então, a vazão ali, naquele trecho, que normalmente segura o mar, contém a força do mar, ela não se tem mais. E neste momento, né, nós estamos em final de maio, início de junho, eu acredito que até, né, julho a gente tem aquele fechamento. Eu tenho olhado as fotos aéreas e verificado que vai se fechar. Isso é importante, é bom para quem mora ali, Ribeirinho, a Foz, é bom ali nos frigoríficos, porque o rio acaba, o mar não adentrando todo, porque tem uma barreira, né, de areia natural, mas é muito difícil isso para a contenção da erosão ali e o avanço do mar em Atafona. Então, o rio precisava ter força. Então, a premissa do problema é o desvio do Guandu. Então, quando a gente fala, e aí eu não sei se eu já posso juntar as coisas, né, da erosão, quando a gente fala, Marcela, como que a gente vai ter soluções para o problema da erosão em Atafona? De fato, é muito difícil, né? A gente tem 2/3. O que significa 2/3, né? A gente encher, só para a gente ser mais didático no rádio, a gente pega um copo de água, né? E a gente pega 2/3 disso, quer dizer, a gente fica com 1,5 dedo no copo d'água e o resto todo saiu. E a gente só ficou com aquele 1,5 embaixo ali do copo, no finalzinho do copo. É isso que sobrou para São João da Barra. Então, isso, diante um mar que avança, que já tem as características geográficas da região, que faz com que o mar avance ali, e todos os problemas que a gente tem do problema de erosão costeira mundial, aqui em Atafona especificamente, o problema se agrava. E por que se desviou, né? E aí a gente vai lá em 1910, 1915, quando a gente tem o Rio de Janeiro como cidade crescendo e necessitando de energia, né? Então, quando a gente pensa assim, desviou porque o Rio de Janeiro precisava de água. Não, o Rio de Janeiro precisava de energia. Então, construiu o sistema Light no Rio de Janeiro, e esse sistema Light com hidrelétricas para geração de energia fez com que houvesse a demanda de água ali no sistema Guandu. Recentemente, nós tivemos lá, inclusive, né, seu João, eu fui representando o comitê do Baixo Paraíba do Sul, de Itabapoana, eu fui como representante do nosso comitê. Eu estive no Sistema Light para conhecer e entender esse problema. Eu não sei quantos de São João da Barra tiveram lá, como autoridade pública que estiveram, mas eu estive. Inclusive, a prefeita gostaria muito, né, à época, Carla Machado, de estar presente, né, mas ela, infelizmente, não pôde estar presente, porque é uma demanda muito forte. E aí, na explanação da Light, a gente não tem ideia. Eu não tinha ideia, Arnaldo, não sei se você tem. Quantas hidrelétricas tem? Tem mais de 5, 6 hidrelétricas, mais PCHs, nesse ponto, né, lá em Barra do Piraí. E é impressionante a quantidade de água que sai desse Paraíba. É impressionante. Eu fiquei horrorizada, sinceramente chocada. E ao chegar lá e ver toda aquela realidade, toda aquela infraestrutura de tirada de água, é lógico que aí, consequentemente, com o tempo, o Rio de Janeiro foi crescendo populacionalmente, né? Aí demandando de mais água para suprir a necessidade da cidade. Então, o sistema Guandu hoje, né, não só abastece com a questão da energia, com geração de energia elétrica, mas abastece também para o consumo humano ali. Entendemos a demanda populacional, a necessidade de água, que é um direito da pessoa, né? Porém,
os impactos. E aí eu perguntei, né, lá, né, na hora que vocês renovam sua licença, porque na época que isso foi feito, não tinha as mesmas exigências ambientais. Não havia essa mitigação de impacto e análise global dos impactos ambientais que aquele empreendimento traria. E é uma empresa canadense em sua origem, né, do Sistema Light, quando foi fundada. Então, media-se o impacto? Não. Mas eu perguntei para eles, agora quando vocês renovam sua licença, vocês consideram o impacto que vocês geram na Foz do Rio Paraíba? Tudo que esse sistema causa? E aí eu senti que houve um vazio de informação, né? Na verdade, eu senti que nunca fomos considerados. E aí, muitos falaram assim, e aí o seu João Siqueira, que é mais antigo, né, no sistema de toda a questão da relação com o Rio, sempre foi falado, né, que por conta de 30 e poucos mil habitantes que tem em São João da Barra hoje, né, os tantos milhões da sede da capital, do Rio de Janeiro, ele seria muito mais importante, o impacto é muito maior, né, então, de fato, minimiza o impacto que a gente sofre. Então, mas a gente precisa falar disso. Por isso é tão importante, né, para a gente pensar em soluções, entender como vai se fazer, porque recorrentemente o sistema Cantareira em São Paulo, que é uma coisa mais recente, diminuiu ainda mais a vazão do Rio Paraíba, é outro problema. E aí você tem mais desvio. Mas até quando? Né? Até quando nós não seremos considerados na hora de se refletir? Vai crescer sempre a capital? Vai crescer sempre. Vai crescer sempre São Paulo? Vai crescer. E aí? Nós seremos os responsáveis sempre? Vai secar e vai acabar com São João da Barra? Né? Vai deixar o mar tomar tudo porque o rio não vai ter força? Não só São João da Barra. Né? Eu acho que o impacto não é só São João da Barra. É para São João da Barra, é para São Francisco do Tabapuana, é para Gargaú e é para Campos dos Goytacazes, que está aqui na Foz com intrusão salina vindo de forma avassaladora. E a captação de água, todo mundo demanda de água, né? E aí a gente tem esse problema sendo refletido e ninguém reflete. Quando que a gente refletiu isso, Arnaldo? E aí vocês estão aqui no meio de comunicação, quando que a gente refletiu isso com a seriedade que isso tem? Nunca refletimos. E quando a gente vai ver, a gente minimiza. E por que se minimizou isso até hoje? Sabe por quê? Porque para favorecer as capitais, né, e para favorecer São Paulo e Rio de Janeiro, o peso é muito grande da capital. A importância econômica da indústria que se tem na capital é muito grande. Então, todo mundo minimiza o fato da importância do desvio do Guandu e do desvio do sistema Cantareira e todos os desvios que se tem, e diminuindo a vazão, que a gente não coloca isso em pauta, para que isso venha a ter a vazão mínima. E aí, qual era a vazão? Né? A gente discute muito. O seu João, a gente vem discutindo muito isso dentro do comitê. Quanto era a vazão para sustentar e a gente, antes da erosão costeira avançar do jeito que avançou? Porque o que a gente tem é quando ocorreu na década de 50 o desvio para o Guandu, é quando começa a erosão em Atafona. E como que você não põe isso como a pedra principal na discussão da solução? Porque você vai falar do pier, você vai falar dos espigões, mas e a falta de força, né? A questão toda de avanço ali. Vai sempre ter essa discussão e a gente tem como solucionar? Não tem. Porque a capital, Rio de Janeiro, o fator econômico, a necessidade humana de água. Então, a gente precisa, sim, discutir isso. Eu acho muito importante os estudos, o professor Bulhões, o INPH, todo mundo que fez seus estudos, mas eu não vi nos estudos, dar a importância que se deve dar à falta de vazão do rio. E aí a gente vem discutindo, e aí dentro do comitê, qual solução que teria para isso? Marcela, tem que ter uma solução, né? Todo mundo quer uma solução. E aí a solução, né, que aponta os estudos, e tem um estudo, né, que está sendo realizado hoje pelo comitê, o seu João Siqueira pode falar mais bem disso, né? É o estudo onde fala da possibilidade da criação de um reservatório em Minas Gerais, que pudesse, no sistema ali de Muriaé, né, todo esse sistema de corpo hídrico que alimenta o Rio Paraíba, para que pudesse ter um reservatório nessa região, um reservatório gigantesco, né, que a gente pudesse ter o controle de vazão e para manter a vazão mínima. Então, você tem um reservatório para os períodos e você soltar isso no rio na medida em que a gente tem a perda de vazão, tem menos incidência de chuvas na região e a perda aí, de fato, de um volume para manter o Rio Paraíba no limite que ele tinha que ter para conter a erosão costeira e para ter uma vazão mínima. Isso é uma obra a nível federal, obviamente, né, de bilhões.
mas é uma coisa que precisa ser considerada. Então, não é uma coisa focal, não é uma coisa local a solução desse problema somente. A gente precisa, antes de propor, aí sim, Arnaldo, se a gente tem uma vazão mínima controlada, a gente sabe, a gente faz estudos, né, hoje, a engenharia ela é muito de simular, né, qual o cenário que vai se ter com aquela vazão. Você pode fazer as obras de construção civil, que contém os outros problemas que a erosão ali se dá, né? A gente tem um avanço do mar, a elevação do nível do mar pelo descongelamento, né? Tem toda uma reflexão sobre a erosão costeira, sobre a questão de como o vento bate, a incidência, como as questões das marés que nós temos ali na região. Tudo isso pode ser avançado depois que a gente tiver uma solução para um dos problemas que gera o avanço do mar em Atafona, que é a perda de vazão. Então, a gente não vai discutir, e a gente precisa falar isso com seriedade, a gente não vai ficar discutindo isso rodando em Atafona. A gente precisa discutir isso rodando em São Paulo, rodando em Minas e rodando em Brasília e no Rio de Janeiro para discutir se o impacto que o Rio, né, para poder alimentar as sedes, né, as capitais desses estados, fez com Atafona, quantos vão desembolsar e vão trabalhar conosco junto de uma solução. Então, isso é muito mais sério do que o que a gente vem falando até hoje. Então, é um problema que nos causa muita preocupação. Ah, Marcela, eu costumo dizer, Arnaldo, que eu sou sanjoanense como você. Então, eu não sou secretária, eu estou secretária, mas eu sou população. Então, a gente vai ser sempre o cidadão que quer ver o nosso problema ser resolvido. Então, eu costumo dizer, e falei isso no conselho, falei assim, olha, a gente precisa, e eu venho discutindo muito seriamente, a gente precisa discutir isso, e eu falo, quando foi no início da pandemia, lá em 2020, no final do ano, quando eu vi num grupo desses, de comitê, dizendo que São Paulo, novamente, Sim. Eu dei uma crise, tem um vídeo meu, né, dando uma crise, foi onde a gente conseguiu 1.200.000, a gente conseguiu no grito, mas tem um vídeo meu falando assim, não dá mais. Nesse momento, neste dia, eu estava dirigindo, quando eu vi, eu parei o carro e mandei um vídeo. Eu falei, não dá mais. Eu hoje não consigo captar água em São João da Barra. No dia, a gente estava vivendo intrusão salina e Cidade Barada. Eu falei assim, não dá mais. Até quando? Né? Vamos gritar. Não tem como. E a gente precisa se juntar às universidades, se juntar aos meios de comunicação, com a população, para que a gente coloque. Nós estamos na foz, nós estamos na ponta, mas nós todos vivemos um problema causado para quem está para cima. Então, alguém tem que pagar essa conta, e a gente não vai poder pagar essa conta sozinho. E a gente tem que criar soluções. E essas soluções perpassam o nosso território, elas antecedem a chegada aqui. Para que a gente tenha água aqui, a gente precisa organizar estruturalmente em outro lugar, para que a gente possa ter aí um reservatório mínimo e uma vazão mínima garantida. Então, é um problema sério e que a gente está levando com muita seriedade. E eu me coloco, né? E aí, quando eu me coloco assim, eu vou me colocar novamente, eu me coloquei assim no Conselho. Nós temos uma reunião de Conselho de Meio Ambiente, onde a presidência é da sociedade civil, que eu tenho muito orgulho disso, né? Que é a sociedade participante, ativa, é a Associação do Açu, que tem a presidência do Conselho de Meio Ambiente. É uma reunião onde a gente acontece de forma virtual, onde todos podem participar, então a gente convido sempre. Quinta-feira, hoje, às 10 horas, tem reunião, né, do Conselho, a gente tem um link disponibilizado no site aí do Diário Oficial da Prefeitura, e aí a gente pode discutir com muita profundidade esse assunto e muitos outros. E eu disse muito claramente, eu como secretária de Meio Ambiente de São João da Barra hoje, eu quero ter uma solução para o problema de Atafona. Mas eu não vou ficar rodando no mesmo lugar. A gente precisa olhar de forma macro para entender o problema de forma ampla e poder trazer todos. E as universidades são nossas parceiras número 1 desse processo, que tem conhecimento científico, tecnológico, que avançou, que estudou, né? E o professor Bulhões, um desses estudos muito importantes aí para a solução do problema na região. O professor Bulhões foi até convidado para essa semana participar com a gente, que não pôde. Não pôde, na verdade, não, ele não viu, e quando ele foi ver a mensagem, eu já tinha fechado o restante da semana. Eu vou estar com ele aqui na próxima quinzena, se ele tiver disponibilidade, né? Mas Nogueira quer colocar alguma coisa? É só colocar, o que é mais engraçado, você que pode dizer, que para mim, para todos nós, é trágico, na verdade, o Rio de Janeiro não tem rio. Então, presta atenção, a cidade do Rio de Janeiro não tem rio. Pega o Guandu e pega o Paraíba. Você fala no Muriaé, e aí me vem uma preocupação também. Porque hoje o que sustenta aqui a nossa foz, aí pode colocar de Campos para cá, ou até antes, mas assim, o que sustenta a gente aqui são os afluentes, principalmente, se houver alguma obra
impactante no Muriaé, por qualquer... Porque eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao meio ambiente, principalmente nesse governo onde o ministro foi processado pela Polícia Federal por contrabando de madeira ilegal. É evidente que qualquer ser humano com um mínimo de razoabilidade de ficar acompanhando o que está acontecendo fica preocupado. Se houver algum impacto hoje significativo no Muriaé, o Paraíba praticamente seca. Sim. Sim, e a Atafona morre. E aí a gente vai ver o avanço do mar sendo avassalador. Então, assim, não tem como dissociar, sabe, Arnaldo? Não tem como dissociar. E todos os fatos históricos, né? E aí eu sou ambientalista, mas historiadora de formação, a gente não tem como desassociar os eventos históricos ocorridos ao longo desse processo e relacionar diretamente ao avanço do mar em Atafona. Então, é provado por A mais B. Né? Então, assim, é bem fato isso. E os estudos apontam isso também, né? Todos os estudiosos que estudaram e pesquisaram e apontaram aí as soluções viáveis aí para o processo. Arnaldo vai entrar nesse assunto com propriedade. Quem sou eu para querer tomar essa pauta dele, de forma até porque não tem essa propriedade que ele tem, como vocês são, ele é atafonense, você é sanjoanense. Eu costumo dizer que eu sou do município todo. É do município todo. Perfeito. Mas, então, antes de Arnaldo abrir essa pauta lá do avanço do mar com os projetos ali em si, essa coisa, voltando aqui dessa questão do Rio, do Rio Paraíba do Sul, você acredita que se não resolver o problema de volume da água do Rio, não adianta fazer nenhuma obra lá? Eu acredito que não. Pegando esse gancho até, você citou, Marcelo, o estudo do Bulhões, que pra gente como leigo, e aí eu vou traçar aqui pra gente enquanto morador, né, eu moro ali estava até falando dessa minha vida que fica aqui, fica lá, aqui no intervalo, mas enfim, morador ali da Baixada, do Antigo Pontal. Pra gente, o projeto do Bulhões, como foi passado, participei daquela reunião da Câmara Técnica, enfim, conversei com o Bulhões em muitas oportunidades. O projeto ele parece muito simples. É um aterro. É um aterro constante, digamos assim. Vai ficar, como ele mesmo falou, é uma coisa que vai ter que ser refeita várias vezes, vai se comprar um maquinário que vai ter que ser constante. Se quebrar esse maquinário, tem que comprar de novo. Né? E a gente que acaba indo a alguns lugares, Copacabana, por exemplo, a gente sabe que aquela faixa do meio, dali para lá, é tudo aterro. Né? Não a praia não tinha aquela extensão toda. Flamengo, aterro. Enfim, a gente vê aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, claro que tem todas as condições climáticas diferentes, o vento que é de forma diferente, a corrente que é de forma diferente, mas para nós que somos de Atafona, eu costumo falar isso com todos, é muito ruim não ver nada ser feito efetivamente, entendeu? A tentativa, mesmo que seja tentativa e erro, vai perder o dinheiro, mas quanto está perdendo também não fazer nada. Enfim, e o Bulhões fala que está tentando alguma articulação. Eu cheguei a comentar isso com você, inclusive, que o presidente da Alerj, o André Siciliano, disponibilizaria um recurso para um estudo técnico de viabilidade, né, desse projeto dele, que é um dos que estão apresentados na questão de contenção do avanço do mar. Essa resposta, Marcela, é isso que às vezes a gente cobra muito. Sim. Desculpa. De nada ser feito, ou aparentemente, né? Porque a gente sabe que existem reuniões, existe Câmara Técnica que eu citei, você citou aí a reunião dos comitês, a visita, a questão do Guandu. Então, são ações que estão acontecendo. Mas, na prática, olhando lá no Pontal, nada está sendo feito, né? Não há perspectiva. Você acha que esse projeto do Bulhões, por exemplo, que é um aterro, pega a areia que está indo para o lado esquerdo, joga de volta para o lado direito, e seria uma dança de areias constantes com a ajuda de maquinário. Você acha que nem esse é capaz de andar? E o que aconteceu, né, quando as 3 propostas foram apresentadas ao INEA, não é que que seja entendido. O INEA não reprovou as propostas. O INEA disse que o que foi apresentado não foi suficiente, que aí o que o Bulhões está tratando que precisa, sim, do aprofundamento desses estudos, que é o estudo de viabilidade técnica e ambiental, e financeira, né, para que se demonstre a eficiência disso. E isso é importante, é um passo, e eu também, né, me somo nesse coro da gente conseguir esse estudo, né, porque longe de mim não querer, se tiver um estudo comprovando que tem eficiência ambiental,
técnica e financeira de execução de algum projeto que a gente não trabalhe com afinco para poder executá-lo. Então, assim, estamos nesse par e passo, só que a gente não pode ficar em uma ação pontual, né? A gente precisa pensar no macro, porque provavelmente, e aí eu vou te dar um exemplo simples, mas bem simples, para que a população possa entender. A gente tem ali as dunas, né, onde tem até aquele bar das dunas, ali em Atafona. Naquele trecho, as dunas que foram formadas ali, né, por conta das condições geográficas que tem ali, formou e ampliou as dunas ali, avança sobre a estrada, né, a rua, o asfalto. E a gente tem uma ordem judicial que define que a gente precisa dar, né, acesso às pessoas, que as pessoas possam circular, né, o direito de ir e vir do cidadão, e que a gente possa remover aquela areia com frequência para que esse direito do cidadão seja mantido. A gente não pode mexer nas dunas, não é aí a gente pediu uma autorização ambiental, INEA, então a gente tem uma licença ambiental para tirar as areias que caem das dunas e colocar e devolver no mesmo local. E aí o que aconteceu ali? Nós fizemos um insight do que o Bulhões propõe, que é o engordamento. Não sei se você chegou a observar, ali naquele trecho nós fizemos um engordamento onde o asfalto estava sendo corroído por baixo, o mar estava batendo diretamente sobre ali, nós passamos a depositar areia naquele ponto e fomos engordando naquele ponto, tirando de cima do asfalto e colocando. Fizemos um insight da proposta de acordo com o que a licença previa, que era para tirar e botar no mesmo lugar. Recentemente, com os últimos avanços do mar, a gente viu, estivemos lá, foi ontem ou anteontem, mas estivemos lá medindo, né, como é que foi esse engordamento. Eu fiz isso no verão desse ano, né? Eu estava lá em fevereiro, fazendo a remoção pesada dessa areia e colocando ali, né, com maior quantidade. A gente fez uma abrangência maior. E o que aconteceu? Eu tinha 8 metros. Hoje deve ter 2 do que a gente fez. Qual o espaço de tempo que isso aconteceu? 2, 3 meses. Então, o avanço é muito rápido e a contenção, Marcela, tem que ser maior, tem que ser com volume maior. Mas isso foi um demonstrativo, né? E a gente viu também que lá em Dona Soninha, se você olhar no mapa, né, você vê na foto aérea, você vai ver que naquele ponto que tem uma intervenção, que é de fato o prédio do Julinho, que caiu ali, né, que era um hotel ali da região, é o ponto que mais avança. É o ponto, lá na frente não avança tanto, lá onde é de fato o Rio Paraíba do Sul, onde está a Foz, mais para frente não avança tanto, mas naquele ponto onde tem uma intervenção que a gente poderia pensar na questão do espigão, de como seria, como ele atuaria. Na verdade, é esse efeito, né, do impacto de vizinhança. Então, a gente vê, um insight também disso é o prédio do Julinho. Do lado direito do prédio do Julinho avança muito, imediatamente do lado direito, e do lado esquerdo avança também muito. Então, as fotos aéreas demonstram isso muito claramente. Então, por isso que os estudos precisam ser aprofundados. Para que a gente... A leitura também não pode ser diferente, porque, como você está falando, o mar está cercando o prédio. Então mostra que onde tem a pedra ali, e não foi planejado, não foi estudado, né? Foi um acidente também de percurso aí com o avanço do mar. Esse modelo de contenção, tanto é que eu estive conversando com a dona Sônia no sábado, né? E ela estava falando, olha, o outro lado do terreno está intacto, o que está mais protegido pelo prédio. O que está vindo aqui pelo canto da Rua Nossa Senhora da Penha, da rua que vai para a igreja Nossa Senhora da Penha ali. Então também não seria uma outra leitura também que esse acúmulo ali de pedras, de alguma forma, protege um espaço enquanto uma cerca pelos lados que não tem proteção? Então, se a gente vê que o vento é nordeste e a maré vem do lado de Gargaú para cá, está comendo exatamente num ponto principal. Então, tem uma intervenção e o vento, as condições geográficas e climáticas dali da região, a incidência na nossa região, nós temos um vento fortíssimo, né? E que está fazendo exatamente... Então, assim, se o vento é sul, vamos pensar assim, fosse mais incidente, ele estaria comendo do lado oposto, onde o terreno dela está mais protegido. Mas o vento é nordeste. Então, assim, na verdade, a gente não consegue comprovar efetivamente se
não está comendo do lado oposto, né, não está avançando do lado oposto à obra do Julinho, né, ou as ruínas, por conta exatamente das ruínas, mas é por conta da incidência. Mas aí, o fato de ter ali, está corroendo com muito mais rapidez, né? E se não tivesse, esse vento não estava passando, e a maré não estava passando e fluindo de forma mais natural, em todo, mais homogênea, então, assim, a gente não sabe, na verdade, a gente não tem como prever. O que a gente precisa é estudar. Então, se os estudos apontarem que essa solução é viável e que, associado, né, a uma intervenção séria de vazão no Rio Paraíba do Sul, pode atuar, a gente tem que começar assim. Você tratou do aumento financeiro, né, em São João da Barra. E é muito importante falar disso, né? Eu acho que não é a nossa pauta de hoje, essa é uma pauta mais de desenvolvimento econômico, né? Mas é importante, o meio ambiente é parte disso, né? A gente tem ali o maior complexo industrial e a gente precisa, né? O mundo avança muito para a questão das fontes renováveis de energia, onde a energia fóssil, né, a geração de energia a partir dos fósseis, seja substituída, e a gente vê o petróleo gradativamente deixando de ser usado para partir para outras fontes de energia. E, nesse contexto, a perda dos royalties pelos municípios. Quando a gente vê hoje que a gente tinha uma dependência enorme, né? Mais de 70% da nossa renda vindo dos royalties. E hoje ela vai, quando você diz, vai para 1 bilhão, mas tem que ir para 1 bilhão com fontes de recurso próprio. E o empreendimento, com todos os impostos gerados por ele, né, do Porto do Açu, vai trazer a autonomia financeira para São João da Barra. E isso é muito importante, porque a população precisa entender que como que você sustenta o município com uma renda inconstante, né, que são os royalties, e passa para ter uma renda muito mais constante, muito mais linear e estável, que é uma renda de um recurso de implantação de empreendimentos no município. Neste cenário, onde você tem a mudança do tipo de renda do município, de tipo de captação de recursos, isso faz com que a gente possa também ter uma estabilidade de investimentos maiores em outros segmentos. E eu acredito muito que a gente caminha nesse rumo para que a gente possa ter, com apoio hoje, a questão de um projeto de viabilidade e, no futuro, a gente tem execução disso com recursos, né, parte desses recursos próprios, e ajudar nesse processo com o apoio do governo federal, que é de competência do governo federal. E esses projetos, e a gente precisa falar, né, esses projetos precisam ser aprovados na esfera federal, executados na esfera federal, porque o impacto de vizinhança é em outros estados. Então, impacta no Espírito Santo, que é nosso vizinho, impacta nas cidades vizinhas, né, São Francisco do Itabapoana. Então, a gente precisa fazer isso de mãos dadas, com todas as instâncias em harmonia. E aí precisa dizer assim, recentemente alguém me perguntou, mas essa disputa, essa discussão, não tem discussão, não tem divergência. Não tem ninguém que queira nada diferente. O município quer a mesma coisa, a população quer a mesma coisa, o Estado quer a mesma coisa, o governo federal a mesma coisa. O que a gente precisa é ter um estudo mais aprofundado, de fato, que comprove uma solução eficiente. Mas eu entendo que essa discussão nesse entorno é muito frustrante para você, que é morador, né? Para mim e para toda a população envolvida, porque, de fato, são muitos anos. Desde o desvio do Guandu, que isso acontece em Atafona. E eu não vi ninguém culpar isso, né, efetivamente. Né? Então, por isso que a gente precisa voltar. Eu vou voltar sempre na mesma tecla, né, porque parece que houve um apagão na mente das pessoas. A gente não tinha o avanço. Existe erosão costeira no mundo inteiro, devagar, lentamente, né, em todo o processo. E não dá para comparar, Arnaldo, os projetos implementados na Baía de Guanabara, na Praia de Copacabana, porque é uma baía protegida, né, de uma área tão descampada, com vento nordeste tão incidente, com uma maré e com interferência do Rio Paraíba que nós temos em Atafona. Então, assim, a gente precisa comparar Atafona com outros modelos similares, com outras características similares, né? A gente precisa pegar um modelo, um local que tem os mesmos problemas que Atafona, que é raro no mundo, né? Atafona é muito singular. Por que a gente vira matéria da China, da França, né? A gente recebe isso o tempo todo em Atafona. Então, recentemente a gente teve da China, recentemente a gente teve uma rádio francesa nos entrevistando lá, porque é muito singular o problema de Atafona. Não dá para generalizar e comparar com o engordamento de praia de Camboriú, que não tem nada a ver com a realidade de Atafona. Então, a gente precisa separar esses modais e comparar com modais
similares. É Mas lógico que igual não tem. Igual não, mas só colocando aqui porque eu ouvi o Bulhões à época. A gente não coloca achismo também. Vamos num técnico. Tem semelhança? Ele é diferente, mas no fundo, né, acaba tendo algumas semelhanças, porque é um processo de engordamento da praia. Aí qual é a semelhança? Você não trouxe areia de outro lugar para jogar na beira do mar em Camboriú. Você usou o próprio sedimento ali. E qual é a proposta dele? Usar o sedimento que acaba acumulando na foz, né, como a gente mesmo está colocando. E isso é a proposta que ele apresentou e falou sobre isso aqui, né, Nogueira? Você vai usar o próprio sedimento da foz, e naquela câmara técnica ele mostrou, né, como que o sedimento tem se deslocado para Gargaú, inclusive alongando a faixa de areia para São Francisco, alongando em alguns trechos. E é algo que, como você colocou... Mas Gargaú está erodinho. O avanço do mar está acontecendo. É isso que eu ia falar. Tem Gargaú, Guaxindiba, né? Também mas aí tá vendo como o estudo não está muito claro? Como que eu digo que o sedimento está indo para Gargaú se o avanço do mar está acontecendo lá? Se o sedimento estivesse indo para lá, não teria avanço do mar lá. Então, a gente precisa, de fato, ter comprovação de tudo isso. E aí, olha como tem incoerência, Arnaldo. O sedimento, eu preciso pegar o sedimento da foz. Olha, pensa nessa solução. Você acabou de me dizer, preciso tirar o sedimento da foz e colocar engordando a praia. Mas se eu acabei de dizer que fui criticada porque abri a foz. Agora é para tirar. Agora é para tirar o sedimento da foz. Tem elogio e tem crítica aqui nas redes sociais. Você está vendo como é confuso? Então, assim, Marcela, hoje, vamos tirar o sedimento da foz para colocar no engordamento. Não, Marcela, vamos deixar a foz fechada porque ajuda ali as embarcações. Então, na verdade, Arnaldo, é muito achismo. Né? Falando de Bulhões, ele apareceu. Ele apareceu nos comentários aqui. E aí, o que acontece? A gente precisa, e quando o Bulhões fala que a gente precisa lá estreitar e fazer o aprofundamento desses estudos, é para poder consociar. O próprio INEA, no relatório que foi feito, pode dizer assim, o engordamento de praia, após as intervenções de construção civil, onde você diminui o impacto direto dessas ondas, você fazer o engordamento de praia para recuperar a praia que foi perdida, isso é uma solução, é uma coisa que é apontada, né? Talvez o estudo aponte que não é uma solução única que vai resolver o problema, mas que o consórcio de várias soluções. Sim. Então, por isso que é tão importante essa discussão no nível técnico, né? Porque quando a gente fala, mas o Rio não tem sustentação de manter foz aberta. Não tem. Hoje, mas nós não temos um outro problema ali que acaba chegando a esse também, porque se a gente vai pegar o Paraíba, o problema é, como você mesmo colocou, né? Você vê que tem Guandu na década de 50, Cantareira. Você tem Cantareira, você tem também um problema, acho que é o Sofiati que fala, o João também fala isso, em relação, são dois Paraíbas, né? Um até o desvio do Guandu e o outro que é o nosso, que pega muito mais água dos afluentes aqui de Minas do que a água que vem da nascente em São Paulo. Então são dois Paraíbas, na verdade. Um até Guandu e o outro que é o nosso. E aqui na nossa foz, sobretudo, nós temos um problema antigo de assoreamento na calha de navegação. Aqui em cima, se você pegar em Barcelos, aqui você já tem a questão que os sedimentos vão se acumulando. Em São João da Barra, isso acontece em alguns pontos, e quando Joyce foi secretária, hoje vereadora Joyce Pedra, o ex-secretário também Alex Firme, existia ali uma tentativa de aprofundar essa calha de navegação, de dragar esse resíduo que fica acumulado ali. E se draga esse resíduo, esse sedimento, melhor dizendo, esse sedimento vai para onde, né? Então deveria ter uma canalização disso para algum lugar. Acredito eu que seja para Foz, para as ilhas, para algum lugar ali. Isso avançou? Acabou acontecendo naturalmente. Na cheia de 2020 e depois agora, na cheia de agora, esse sedimento que estava ali alocado por conta do fechamento da barra que aconteceu em 2019, esse sedimento ficou ali depositado. Porque quando a gente tem o fluxo contínuo, esse sedimento avança, né? Para o mar. E aí não aconteceu. E quando aconteceu a abertura das duas barras em 2020, nos dois episódios, né, houve, na verdade, uma limpeza dessa calha. A própria força do rio, né, depois com a barra aberta, lavou ali, e aí até as embarcações que não estavam conseguindo atracar, foi evidenciado, né, a gente conseguiu materializar isso no dia a dia com as embarcações ali nos frigoríficos em Atafona. Então, antes não conseguia chegar, por conta do depósito de sedimento, depois passou a chegar após essas aberturas. Só que agora está fechando novamente. Então, de qualquer forma, o que aconteceu? Esse sedimento, esse depósito de sedimento com a barra fechada, ele vai acontecer
com frequência. Neste momento, a gente tem isso minimizado porque a gente acabou de vivenciar, né, o avanço, né, a ruptura e uma cheia muito grande. Mas quando isso não ocorre no período de seca, há o depósito de sedimento ali muito forte. Essa questão de sedimentos, eu lembro, teve uma época que, quando a barra fechou, a areia chegou ali em casa, né? Minha casa é a última antes dos frigoríficos. E a gente tem porto também, tem barco, meu pai é pescador, enfim. E eu cheguei a fazer matéria usando... Eu estava fora da Folha, foi em 2017. 2017 foi o ano que eu fiquei fora da redação alguns meses por questões pessoais. Mas mesmo assim eu fiz a matéria para Folha Página Especial e usava, né? Que dizem que o sertão vai virar mar, mas ela tá falando que era rio e virou areia. Isso aí já estava comprovado. A gente andava onde os barcos paravam para descarregar e a calha era profunda ali, não era tão raso. E depois, naturalmente, esse movimento foi acontecendo e o rio 2020, voltou... Quando houve abertura... E o rio voltou a seu curso, né, pegando ali a região da minha casa e vai para os frigoríficos e até hoje, pelo menos até o último dia que eu estive lá, estava assim. Porque é isso, né? Isso. Eu tenho um amigo que fala que a Tafona é uma viagem diferente a cada vez que ele vai, porque a situação muda a cada instante. Agora, até o Robinho Talimac está comentando aqui, o Robinho comentou também que foi uma decisão acertada, na visão dele, a questão da abertura da foz. A Sandra Teixeira acha que não foi, e aí é aquela questão, são opiniões. O Robinho fala que foi imediato, que sentiu o impacto assim que abriu a barra, logo nas comportas que estavam pressionadas, no dique, melhor dizendo, estava pressionado, a solução aconteceu. Mas aí ele também traz uma provocação interessante ao meio ambiente. Marataízes, aqui pertinho da gente. Nogueira conhece bem, foi presidente do CDL da cidade lá, então conhece bem Marataízes. Marataízes teve um projeto de contenção que deu certo e o aspecto é parecido. É uma foz do rio e que tinha um avanço muito forte na região do Pontal, né, Nogueira? Desculpa, Arnaldo, é mais na área central, tem a Praia da Barra, né? Aí vindo que é Marataízes ainda, e aí faz divisa lá com Itapemirim, mas tem a Praia Central, Praia da Areia Preta e tem, aí sim, a solução citada eu já estava pensando aqui em tentar colocar, o rio é diferente, é um pouco diferente, mas tem, assim, geograficamente falando, não sei hidrograficamente como é que é, mas geograficamente falando é bem parecido. Tem um rio que deságua no mar e tem um avanço do mar. Até aí coincide, daí para lá eu não sei. Ou daí para trás, né? Esse rio teve 2/3 dele eliminado, né, nessa foz. Essa pressão morreu, né? Então. Não, isso aqui. Isso então. Isso aqui, isso lá aconteceu não lá, tem. pra gente fazer essa comparação. Né? Isso lá não tem. Não tem. Né? Então não o rio tem. continua sendo o rio desde que ele nasceu. E isso, aí, que lindo. Se aqui a gente teria aqui, né, qualquer solução, né, pudesse ser executada. Aí já começa a matar. No outro cenário. Mas você sabe quais as consequências ali? Daqueles espigões, daquela... Impacto de vizinhança. Você viu? Começou a avançar. A Praia dos Cações, que é mais vindo para cá, perto já ali da Lagoa do Siri. A Lagoa do Siri, que era... Você pegava o carro ali em Marataízes, você ia pela costa, né, chegando à Praia dos Cações. Praia dos Cações e Lagoa do Siri, que era fantástico. Comeu tudo. Sim. Que é é o Nordeste, aquela corrente, bateu ali em Marataízes e fez o quê? Se afastou e voltou lá na frente em Cações. Exato, tem um pacto de vizinhança. Então, o caso de Marataízes é um excelente exemplo para mostrar que o estudo precisa ser mais aprofundado. Porque eu tiro um problema daqui, meu, e gero um problema para o vizinho, né? E a gente, às vezes, né, o problema daqui não resolve. Eu, além de não resolver o meu problema aqui, além do meu problema, eu associo um problema para o vizinho. Né? Seja o vizinho da esquerda, o município de São Francisco do Itabapuana, Gargaú, ou seja para Gruçaí, né? Ou seja para outra região. Então, assim, o que a gente quer exatamente? A gente quer que todos sofram conosco ou a gente quer uma solução efetiva? Então, a gente precisa, de fato, ter esse estudo muito bem detalhado, né? E eu quero me somar à busca aí do Bulhões para que a gente avance, né, nesse estudo, para que a gente tenha uma solução. E aí, né, o Robinho, né, é o que eu estava falando no início, é um empreendedor do agronegócio, da pecuária leiteira, muito importante para o município, gerador de emprego e renda e de impostos ao município, que se vê em uma condição de investimento muito difícil devido à instabilidade, né, desse processo ali do DIC. Então, a gente precisa, sim, não só
para resolver o problema do empreendimento para o Robinho, mas para todos os produtores associados, ter, né, o que a gente estava falando inicialmente, a manutenção e a solução e a obra referida nesses pontos. E o ponto ali do poço, que a gente estava falando, é onde está a propriedade do Robinho, que mencionou aí na rede, é muito importante que a gente refaça tudo ali, que é tudo vulnerável, né? E não só para esses produtores, mas para a população do bairro de Fátima. A população toda do bairro de Fátima, se não tiver a contenção nas propriedades desses produtores, vai toda para baixo d'água. Marcelo, se a gente for ficar em Atafona, a gente faz um programa só. Acho que vale até um dia a gente marcar com o Bulhões, a gente fazer um debate aqui, trazendo Bulhões, boa ideia. Vamos marcar mais pra frente. Mas só para eu concluir, até minha caneta me ajudou aqui, ó. É porque, até participando da Câmara que você estava, Bulhões estava, né, outras pessoas estavam, eu vou levantar 2 pontos. Pra gente fechar esse bloco, Nogueira. E foi sua caneta que lembrou, não? Foi minha caneta que lembrou aqui, ó. Porto do Açu. Me dá uma dessa aí que eu tô com a memória fraca. Minha caneta me lembrou que a caneta é de lá, Porto do Açu. Bonita, gente, a caneta dele. A caneta ganhei do Porto. Mas o Porto diz, por exemplo, que não teve impacto. Não é difícil para a gente acreditar que uma obra daquele tamanho no município não causa impacto e uma contenção do mar vai ter. Esse é um ponto. E falando sobre a Câmara Técnica também, eu levantei uma questão, que a gente fala muito, de recuperação do rio. O que pode ser feito de recuperação de mata ciliar nessa extensão do rio e, sobretudo, na minha área ali, na Baixada, onde está desapropriando o pessoal que eu cresci a vida ali. Eu falo aqui com você, eu vou de casa em casa, quem morava em cada casa ali, eu conheço aquelas pessoas, eu sei de onde eu estou falando, né? E as pessoas precisaram sair dali. E só sair, eu acho que não é a solução. Vai deixar para o mar tombar ou vamos fazer o quê? Vamos construir um projeto ambiental e recuperar aquela área. Então, são essas 2 questões. Como ver o porto como não tem interferência e como recuperar aquela área da questão ambiental, aproveitar o mato ciliar, manguezal, o que pode ser feito? Eu quero falar do manguezal logo. Eu acho que sim, né? Eu acredito muito, a gente vem discutindo muito isso, como recuperar. A gente precisa entender que o mangue ali, ele está inviável. Eu acredito que a gente não consegue recuperar um mangue ali devido, de fato, à questão da cobertura, né, de areia que a gente tem ali. Ela levou muito depósito de areia, de sedimentos do mar ali naquele trecho, mas a gente precisa pensar em recuperação ambiental. A gente tem diversas, né, a flora diversa ali de restinga, de beira de praia, que a gente pode estar associando para a gente tentar fazer ali, né, uma recuperação ambiental. Eu acho isso muito importante e a gente vem estudando muito, né? A gente tem uma engenheira florestal hoje na secretaria, doutora, né, na área, que a gente vem discutindo bastante esses temas para a gente poder aprofundar. Então, isso é muito importante. Eu acho que é muito rico, né, a contribuição, eu acho que é muito importante para a população, para o bioma mesmo, mas para a população também, né, de ver a sua área, pelo menos recuperada ambientalmente, para a gente não ver ali só as questões de restos de obra, né, parecendo um campo de guerra, né, que é isso que parece uma área tão importante, inclusive uma área turística muito importante para a Atafona, porque o Pontal ele é visitado muito pelo mundo inteiro, né? Todo mundo quer ir nesse encontro do rio com o mar, isso é muito turístico, né? Uma pegada turística muito importante do encontro do mar com o rio, não a tragédia especificamente, mas as ruínas, mas de fato esse momento, a energia que se tem, as areias monazíticas desse processo ali, que todos falam muito. Então, mas voltando à questão do impacto do porto, vamos primeiro entender que o processo de erosão foi feito, né, e acrescentado ali na década de 60, com a transposição do rio do Guandu. A gente pode ter impactos hoje, ter algum mínimo... Sim, claro que podemos, e a gente precisa estudar isso. Eu acho que esses estudos que a gente está discutindo, que o Bulhões está discutindo, vão mostrar um cenário onde as intervenções do homem, né, e aí a do porto está ali inclusa, vão mostrar o seu devido impacto. Nos EIA-RIMAS, né, do empreendimento, eles mensuraram e falaram sobre isso, né, dizendo que não teria impacto sobre a área sobre a erosão costeira, já que ela já estava consolidada, processo de erosivo. Mas a gente precisa estudar, né? Eu acho que o EIA-RIMA de um empreendimento não nos serve de parâmetro. O que serve de parâmetro é o estudo que a gente possa fazer, analisando o cenário que a gente tem, o cenário que a gente tinha e como
a gente espera que esse cenário avance. Então, para a gente entender o antes, o durante e o depois, a gente precisa estudar e ter um estudo próprio, né, com autonomia, com independência, né, e isso eu acredito muito nas universidades e na seriedade das universidades, para que a gente e na competência, né, dos professores da região para poder estudar, né, não só da região, mas da gente. A gente tem muitos profissionais bons, o Bulhões é um deles, e a gente precisa fazer isso com a seriedade devida e com a autonomia e independência devida. Nogueira, vamos intervalo, que vamos, já estouramos e muito. Não, mas sabe, eu acho que o que você falou é o mais correto e inteligente aí de tudo, que é a gente tentar criar aqui, se não presencialmente, mas até virtualmente, que aí a gente consegue, né, um número maior de pessoas, Bulhões, o professor Aristide Sofiati, a senhora Marcela e outros também, né, para que a gente, até quem sabe aí de outras cidades, como Marataízes, por exemplo, representantes de lá que tem né, para a gente fazer uma mesa redonda aqui e trocar uma ideia. Acho que vale a pena pensar nisso, dado a seriedade do assunto, a importância do assunto. A gente está vendo aí essa língua de sal que já vem quase que aqui em Domingos, em Martilagem. Se sabe lá se está indo além de Martilagem? Tem gente que já fala que na Lapa já. Tem Lapa? Gente que fala que chega a Lapa já. E aí, né? Então, assim, eu acho que a gente pode aprofundar. A UENF é um celeiro de bons e excelentes profissionais, né, que conhecem, que pesquisam aí no mundo inteiro. Bom, são 8h38, então acho que está justificado aí, não tem problema nenhum o avanço dentro desse programa. O que não pode é continuar o avanço do mar. Exato. Vamos lá. São 8h38. A gente faz essa pausa rápida aqui, você continue ligado, continue aí acessando, tem vários posts aqui, vários comentários em nossa página no Face, então você pode continuar, a gente segue também só numa pausa rápida e voltamos já. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.